Um ótimo dia. Como nós temos falado, acabamos de ler a palavra de Deus, Mateus 5, versículo 1 a 17. E o que eu quero passar para todas as pessoas é que tudo provém de atitude. Atitude que até mesmo os pais hoje não têm tomado. Por quê? Porque muitas das vezes os pais vivem a atualidade do mundo. E a atualidade do mundo é aquela que nós podemos entender os prazeres do mundo, o privilégio do mundo, as vontades do mundo, as autoridades do mundo, tudo que o mundo mostra para a maioria das pessoas, porque hoje é uma diferença. No passado, Sodoma e Gomorra eram as menores cidades, porque muitas das pessoas viam como uma cidade totalmente terrível. Hoje é o contrário. Hoje a pessoa que prega a palavra, hoje a pessoa que leva a verdade, são as mais desprezadas. As que mais sentem sentido de desprezo. Assim como os pais. Como eu falei, você que tem filho adolescente e até hoje não levou no FTU. Não levou para que as pessoas que têm a autoridade de cuidar dos seus filhos, você não leva. E aí depois acontecem aquelas coisas que o mundo tem mostrado. Por quê? Somente a verdade liberta. E você, quando é pai, você não leva o seu filho ao FTU, porque ali no FTU, como eu hoje sou um dos responsáveis, tenho autoridade, tenho condições de cuidar dos seus filhos. Temos condições de levar os seus filhos ao conhecimento da palavra. E como eu tenho visto muitas das vezes e atendendo pessoas que hoje estão casadas, mas por causa dos pais tentar mostrar a autoridade de pai, com a responsabilidade de pai, de mostrar a elas que ela tem que ser, uma pessoa que tem que priorizar a Deus, elas pegam e se revoltam, saem da casa, igual eu atendi, não só uma, mas muitas pessoas, que por causa dos pais, usar a autoridade de levar elas à igreja, falar, não, eu tenho a minha vontade, eu tenho o meu desejo. Eu perguntei, vem cá, você é feliz? Eu sou feliz. Ah, sou feliz, mas você se separou do marido, está com um filho, está passando por uma situação totalmente terrível e é feliz. Por quê? Porque o diabo consegue cauterizar a mente das pessoas. Consegue cauterizar. Porque como eu tenho falado no atendimento que eu tenho feito às pessoas, a única área que o diabo tem medo é a área espiritual. Porque todas as demais áreas ele tem poder de controlar. A área sentimental, a área financeira, a área familiar e até mesmo a área da saúde. Então, como que pode a pessoa deixar de ouvir a palavra de Deus? Porque já foi cauterizado. E eu tenho falado com as pessoas, você vê um exemplo. O Espírito Santo traz sabedoria, domínio próprio, mansidão. Todos os atributos que o Espírito Santo dá ao homem e às mulheres de Deus. Porém, quando a pessoa não prioriza a palavra de Deus, quando a pessoa não leva a pessoa a fazer a vontade de Deus de fato, de verdade, o que acontece? O mais passa a priorizar os pensamentos dessas pessoas é a raiva, é o rancor, é o ódio. E muitas das vezes não consegue conversar com ninguém. Porque entre o Espírito Santo e o Espírito do mundo há uma guerra. E a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem paz, ela não tem sabedoria, ela não tem domínio próprio, ela não consegue controlar a sua própria vida. Porque eu falo, você que não tem o Espírito Santo, você não tem felicidade. Porque a única felicidade que traz para todo ser humano é o Espírito Santo. Olha, até peço, até desculpa, porque eu sou dessa forma. Eu nasci em uma família ao qual sofri muito, como todo mundo sabe no meu canal. As pessoas sabem tudo que aconteceu na minha vida. E eu falo também, se você quer ver o exemplo, vai na Vila São Luís, em Caxias, na Igreja Universal de Vila São Luís, porque todos os adolescentes que eu cuidei, a maioria são obreiros de lá. Pergunta quem eu vi isso. Vai nos pastores que eu tenho falado, os nomes dos pastores que eu tenho cuidado, que eu cuidei na infância deles. As esposas de pastores que eu cuidei, vai lá e procura ela. Os bispos
que me cuidou, que me levou a ser um homem de Deus, o meu irmão, que eu falei, comemorei o aniversário dele esse mês. Então vai nessas pessoas, por quê? A pessoa que tem a certeza, a pessoa que tem o Espírito Santo de fato e de verdade, não tem medo, não tem receio, não tem dúvida. Mas quando a pessoa está distante de Deus, ela carrega dúvida, ela carrega insegurança, ela vive a atualidade deste mundo. E o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. E aí você, pai, que não leva o seu filho ao responsável na área espiritual para poder cuidar dele, vive sofrendo, vive padecendo, porque não ouve a voz de Deus, não ouve a palavra de Deus. E é por isso que eu falei que eu ia falar a verdade para vocês, porque a luta é espiritual e todo ser humano tem um livre-arbítrio. Eu não posso levar para minhas filhas o espírito que eu tenho, porque é a única área que Deus não permite. Ele mesmo pode, mas ele não faz. Ele não faz acepção de pessoa. Então o espírito que eu tenho, eu conquistei. E minhas filhas vão ter que conquistar. E todas as demais famílias têm que agir de acordo com a vontade de Deus. Então vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, estamos aqui mais uma vez, meu Pai, nos colocando à sua disposição, pedindo ao Senhor, meu Pai, que venha trazer o entendimento de todas as pessoas que sofrem e padecem neste mundo, porque sabe que o mundo é do maligno, mas pelo seu orgulho, meu Deus, assim como Saul, assim como meu Pai, como Saul foi orgulhoso e um pecado tão pequeno ele não deixou, meu Pai, não deixou a humildade prevalecer nele, mas Davi fez isso e hoje é um exemplo para todos nós. Pois assim eu te peço, meu Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia.